Salve, salve, sejam bem-vindos ao Resumão Antagonista. A semana começou com Sérgio Moro acolhendo denúncia contra Guido Mantega, ministro da Fazenda nos governos petistas. Segundo a acusação do Ministério Público Federal, Mantega editou a MP da crise para favorecer a Odebrecht em troca de propina de 50 milhões de reais, tudo negociado com o próprio Marcelo Odebrecht. Esse valor teria ficado à disposição de Mantega na conta geral de propinas do PT mantida pela empreiteira. É a primeira vez que o ex-ministro de Lula e Dilma Rousseff se torna réu na Lava Jato. Moro, porém, rejeitou a mesma denúncia contra Antônio Palocci, preso desde 2016. Tá vendo como Moro é generoso? Tão generoso que decidiu adiar os interrogatórios de Lula e de outros 12 réus na ação do sítio de Atibaia para depois das eleições, a fim, nas palavras dele, de evitar a exploração eleitoral dos interrogatórios, seja qual for a perspectiva. O advogado de Lula, Cristiano Zanin, claro, não ficou satisfeito. Se Moro mantivesse os interrogatórios, Zanin diria a mesma coisa. Os petistas só não esperneiam contra a segunda turma do STF, que decidiu retirar de Moro depoimentos sobre a relação da empreiteira com o presidiário. Para o trio Parada Dura de sempre, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, não há conexão com fatos apurados na Petrobras e, portanto, na Lava Jato. Edson Fachin foi voto vencido, como de costume, e Celso de Mello não compareceu. Assim como ocorreu em abril, a decisão da segunda turma não retira nenhum processo de Moro, nem impede que ele peça compartilhamento de informações enviadas a Brasília. Detalhe, na mesma decisão sobre Lula, o trio Parada Dura também tirou de Moro trechos da delação da Odebrecht que citam Mantega pelos mesmos motivos. O pedido da defesa do ex-ministro referiu-se às investigações da planilha pós-Itália, registrada no setor de propinas da empreiteira. Para completar, ao rejeitar denúncia contra Ciro Nogueira, presidente do PP, acusado de ter recebido $1.800.000 em propina da UTC, Toffoli levantou a tese de que o Supremo não deve abrir uma ação penal com base apenas em delações premiadas. A tese foi imediatamente corroborada por Gilmar e Lewandowski, que resolveram alargar o artigo 4º, parágrafo 16 da Lei das Delações, segundo o qual nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador. O conceito, portanto, não se aplica a denúncias. Fachin argumentou, mas foi novamente voto vencido. Se essa nova interpretação prevalecer, o MPF firmará um acordo de colaboração premiada, o delator apresentará as provas de corroboração, mas isso não será suficiente para a abertura de uma ação penal. Gilmar alegou que qualquer colaboração é suscetível a infecções oportunistas, que o mínimo de comprovação se exige e que o STF age com o rigor necessário ao rejeitar denúncias que se baseiam só nas palavras e provas entregues por delatores. É o rigor necessário para manter bandidos soltos? Ainda bem que Gilmar não é mais presidente do TSE. Seu sucessor Luiz Fux, ao deixar o cargo para a posse de Rosa Weber, disse não querer pessoalizar, mas que sempre afirmou que condenado em segunda instância é inelegível, portanto não pode atuar como candidato passível de ser eleito. Toda a esquerda sabe disso, mas era esperado uma articulação em nível nacional e mundial para vitimizar Lula e tentar pressionar a justiça brasileira a infringir a lei e permitir que o corrupto e lavador de dinheiro seja candidato ao Planalto. Na terça-feira, Lula assinou um artigo cheio de lorotas no New York Times, repetindo que foi vítima de um julgamento político. Na quarta, com auxílio do exército de João Pedro Stedley, do MST, o PT armou um teatro itinerante até Brasília para pedir o registro da candidatura de seu chefão na Justiça Eleitoral. O presidente está registrado, tudo certo, está confirmado. Presidente registradíssimo. Registradíssimo. Preto no branco. Registrado! Companheiros e companheiras, Lula está registrado, é candidato a presidente do Brasil. Nós somos a voz de Lula. Cada um e cada uma de vocês são a voz, são as pernas, são os braços de Lula. Nós sabemos da armação contra o Lula. Nós sabemos que esse processo, a partir do qual pretendem retirá-lo da corrida presidencial, é um processo espúrio. Tão logo o pedido foi feito, ativistas como Kim Kataguiri, do MBL, hoje no DEM, e o presidenciável Jair Bolsonaro, do PSL, protocolaram no TSE contestações à candidatura de Lula, que caíram inicialmente nas mãos do ministro Admar Gonzaga.
e não tardou para a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apresentar ao sorteado Luiz Roberto Barroso impugnação da candidatura do presidiário com base na lei da ficha limpa. Como os processos ficaram em mãos diferentes, Barroso pediu à presidência do tribunal uma decisão definitiva sobre quem seria o relator. Embora os petistas preferissem Gonzaga, ex-advogado de campanha do PT, Rosa Weber entregou a relatoria ao próprio Barroso. Na quinta-feira, esquerdistas que aparelharam o Comitê de Direitos Humanos da ONU soltaram uma recomendação em favor da candidatura do presidiário, fato imediatamente alardeado por petistas da imprensa brasileira e francesa como uma liminar das Nações Unidas a ser imposta à justiça brasileira. O roteiro estava todo combinado, evidentemente, mas 4 ministros do STF disseram à Folha que a tendência da corte é ignorar a tal liminar da ONU. E em 2008, o próprio Lula falou o seguinte sobre Cuba: a autodeterminação dos povos é coisa sagrada. Da mesma forma que não queremos que as pessoas deem palpites nas coisas do Brasil, nós não queremos dar palpites nas coisas dos outros. Agora, condenado e preso, Lula tenta ser candidato referendado por um palpite da ONU que Fernando Haddad disse não poder ser ignorado pelas instituições brasileiras. Para o profano Lula e seus postes, a autodeterminação dos povos só é sagrada na hora de defender as ditaduras amigas. Falando em amizade, o MPF contestou a bagunça em que os petistas transformaram as visitas a Lula, principalmente as procurações que políticos como Haddad e Gleisi Hoffmann receberam para defendê-lo como, entre aspas, advogados. Os procuradores argumentaram à juíza Carolina Lebos que essas procurações podem ser tentativa de burlar as regras e permitir que o presidiário interfira na eleição. Eles pediram que a polícia esclareça o sistema de visitas e que as de Gleisi, porta-voz do condenado, sejam restritas. Formado em Direito pela USP, Haddad chamou o questionamento do MPF de inconstitucional e disse que é um fato inédito cassação de prerrogativa de advogado. O poste tem diploma, viu? E de acordo com pesquisa encomendada pela XP, o apoio de Lula lhe garante 15% do eleitorado, contra 21% de Jair Bolsonaro, o que configura empate técnico no limite da margem de erro. Geraldo Alckmin e Marina Silva aparecem com apenas 9%, Ciro Gomes com 7% e Álvaro Dias com 6%. O mercado financeiro reagiu ao crescimento de Haddad nesta pesquisa específica, com a queda do real e da Bolsa de Valores. O PT nunca vai parar de arruinar o Brasil. E ainda antes do primeiro turno da eleição, quem pode ser alvo de 2 denúncias do Ministério Público de São Paulo é Alckmin, que depôs na investigação que tem como origem as delações da Odebrecht. O MP deve dividir o caso em 2 ações distintas, uma sobre a eleição de 2010, quando R$2 milhões teriam sido repassados para a campanha de Alckmin por meio de Caixa 2, e outra sobre a disputa de 2014, época em que os repasses teriam atingido R$8.300.000. Mas quem já tratou de desgastar o presidenciável tucano foi FHC, que disse à Jovem Pan não ter objeção a uma eventual aliança do PSDB com o PT contra Bolsonaro no segundo turno. Bom, em primeiro lugar, eu acho que nós vamos... Espero que o PSDB vá para o segundo turno. O PT deve esperar a mesma coisa, eu não sei o que vai acontecer. Agora, eu nunca fechei portas para nenhum tipo de relacionamento com partidos. Eu acho que depende das circunstâncias. Eu não seria eu que seria objeção para isso. Alckmin correu para amenizar o desgaste, escrevendo no Twitter que não tem aliança com o PT nem com Bolsonaro. Meu compromisso é com você. E Bolsonaro aproveitou para provocar, escrevendo em cima: com Bolsonaro não tem mesmo, não sou empreiteiro. O deputado, porém, também começou a semana se desgastando ao reviver uma polêmica de 6 meses atrás, porque repórteres da Folha flagraram sua secretária parlamentar Valderice Santos da Conceição vendendo açaí perto de onde o deputado federal do Rio tem uma casa, em Vila Histórica de Mambucaba, distrito de Angra dos Reis, no sul fluminense. Val, que figurava desde 2003 como funcionária do gabinete de Bolsonaro e recebia salário de R$ 1.351, acabou ligando para a Câmara e pedindo demissão, segundo Bolsonaro, por causa de Guilherme Boulos, que havia lhe perguntado no debate da Band quem é a Val. Ela falou que fez isso, de acordo com o deputado, para não ajudar a desgastar. Em fevereiro, o antagonista já havia cobrado explicações de Bolsonaro sobre Val. O trabalho não é apenas esse. Agora, o grande problema que eu tinha lá, por ter aquela casinha ali, passou a ser um local que o pessoal me procurava para problemas. Eu contratei ela compilava os problemas e levava para mim. O que é possível a gente atender no macro, atendia.
Essa foi a intenção. E não é porque tem 3 anos que eu não frequento lá, eu teria que mandá-lo embora. O senhor tem outros assessores espalhados pelo estado do Rio de Janeiro? É comum que os deputados tenham assessores espalhados pelo seu estado para reportar esse tipo de informação? Eu posso ter assessores no DF e no estado do Rio de Janeiro. Tem em alguns municípios, tem assessor meu também, sim. Nós temos um limite de 25 assessores no máximo, o salário total R$90 mil. Temos isso sim. Se eu não me engano, eu tenho 15 assessores. Uso completamente a verba de gabinete para contratar pessoas, sim. E o senhor acha certo isso? É o que nós temos lá e eu vou usar. Se eu não usar, eu não tenho como atender a demanda. E essas pessoas fazem um trabalho exatamente de matar no peito o primeiro em choque do eleitor quando te procura com algum problema. Você imagina se eu fosse atender todo mundo, até não teria como atender. Esse é o nosso trabalho. Porque as críticas, pode ter gente que tem a impressão de que é um cabide de emprego para sustentar assessores, pessoas queridas suas que recebem lá um salário de R$ 1.300 e não fazem tanto trabalho. Muitas vezes acontece sim. Eu não tenho ascensão sobre os funcionários que estão no Estado. Ele está em confiança lá. Se ele faz algo de errado, eu não tenho. Agora, quando eu preciso dele e dou uma determinação, ele cumpre esse trabalho. Dessa vez, depois do pedido de demissão, a família Bolsonaro divulgou o vídeo Conheça a Val. Alguma reclamação, passa para mim, eu passo para ele. O vídeo mostra a regra da Câmara sobre o máximo de 25 secretários parlamentares e justifica o emprego de Valderice no estado de representação do parlamentar, no caso Rio. Ele já tentou fazer algumas coisas aqui pela Vila Histórica. Não conseguiu, porque não deixaram, na época era governo que era contra. A loja do açaí é da minha irmã. Às vezes eu fico lá, almoço, alguma coisa assim. É uma distribuidora que não faz nem R$300 por mês. Tem dia às vezes lá que ela vende 2 açaí, 3 açaí, quando entra alguém. Às vezes eles não vendem nada. E quanto é que você recebe de salário trabalhando com deputado de Bolsonaro? Eu acho que é 1.300, 1.400. Hoje a Rio Sul ficou na porta da minha casa. Eu não estou podendo sair. É isso? Isso, eu não estou podendo sair de casa. Eu me sinto humilhada com isso, porque eu não matei, não roubei, não prejudiquei ninguém. Você vinha aqui fazer serviços domésticos da casa? Nunca fiz. Tanto se perguntar para alguém aí que eu trabalho na casa, não. Rio Sul, citada por Valderice, é aparentemente a TV Rio Sul, afiliada da Rede Globo na região. Valderice não roubou nem matou, claro. A questão principal é que secretários parlamentares como ela recebam dinheiro público sem necessariamente prestar ou comprovar serviços relevantes que resultem em medidas legislativas de seus chefes. Isto deveria ser revisto na Câmara, para que o caso não tenha sido apenas mais uma polêmica eleitoral. Por falar nisso, o psolista Boulos disse que, se for eleito, concederá perdão de pena, o chamado indulto penal, a Lula. O MDBista Henrique Meirelles, que só tem apoio do PHS, alegou não ter aliança com partidos fortes porque não quer dever favores a ninguém. E Cabo Daciolo, do Patriota, esteve num monte, jejuando e orando, porque os Illuminati, segundo ele, querem matá-lo. Glória! Glória a Deus! Quero revelar aqui que a estratégia que Deus nos deu é ficar nos montes orando. Por que, Daciolo? Porque eles vão tentar me matar. Quando a Europa veio para o Brasil, para a América do Sul, ela trouxe junto a maçonaria. A maçonaria veio junto. José Bonifácio, um dos regentes de Dom Pedro, era maçom, era grão-mestre. Ele dominava, era grão-mestre. O que acontece aqui, ó, o poder no nosso país está na mão da maçonaria. Quero agradecer a todos os repórteres, sei que vocês estão trabalhando, sei que vocês precisam cumprir a agenda dos senhores. Eu tô à disposição dos senhores, só que só em cima dos montes. Lá embaixo, eles vão tentar me matar. Manda subir aqui para ver se Deus não vai levar. Tenta pegar a gente aqui para ver se Deus não vai levar. Deixar muito claro, nova ordem mundial, Illuminati e a maçonaria. Saiam da nação brasileira. Daciolo desceu do monte para o debate da Rede TV, o segundo da corrida presidencial. Mas ele já não era novidade. Sobre Lula, Álvaro Dias, do Podemos, disse que não há como admitir essa vergonha nacional de uma candidatura que não pode existir, enquanto Marina Silva preferiu falar genericamente contra a corrupção, sem chamar o petista de criminoso. Já Boulos disse que Meirelles estava até recentemente no governo de Michel Temer, mas não resolveu o problema de 14 milhões de desempregados.
Meirelles então alegou que havia criado milhões de empregos para quem de fato trabalha, não para quem ocupa terras de outras pessoas, como Boulos, claro. Eu sou professor, escrevo e ganho minha vida honestamente, tentou rebater o líder do MTST e de invasões de propriedades. Bolsonaro voltou a enrolar sobre a economia, mas protagonizou pelo menos 3 embates duros, 2 deles com Meirelles, que inicialmente o questionou sobre desemprego. Bolsonaro atribuiu os 14 milhões de desempregados ao governo petista, ao qual o ex-presidente do Banco Central serviu, e disse que é preciso servir ao povo, não aos amigos do rei, referindo-se a empréstimos como os do BNDES e a JBS. O presidenciável do PSL ainda rebateu ataques de Meirelles, falando sobre loteamento de cargos do MDB e chamando de mentira a informação de que pregou salário menor para mulheres. Bolsonaro prometeu a elas segurança para seus filhos e lamentou que tentem jogá-las contra ele. Mas o momento mais tenso da noite foi entre o deputado e Marina Silva. A candidata da Rede disse que Bolsonaro não sabe o que é mulher receber menos que homem pelo mesmo trabalho e que ele acha que pode resolver tudo no grito. Bolsonaro respondeu que Marina, mesmo sendo evangélica, quer plebiscito sobre maconha e aborto e que não sabe o que é mulher ter família destruída pela droga. Marina disse que o Estado é laico. Bolsonaro rebateu sugerindo que ela leia o livro de Paulo, até que Daciolo entrou em cena para dizer: "Eu amo todos os senhores". I love you, dog! Ciro Gomes e Alckmin, que já ocuparam cargos no Poder Executivo, tentaram se distinguir dos demais com embates técnicos. No primeiro, Ciro questionou o apoio do ex-governador de São Paulo ao teto dos gastos no governo Temer, e Alckmin atribuiu a necessidade de reduzir despesas ao fato de o governo do PT, apoiado por Ciro, ter quebrado o Brasil. Mais adiante, Ciro questionou se tem sentido o Brasil, produtor de petróleo, importar gasolina. Alckmin afirmou que exportamos petróleo e importamos derivados de petróleo, gastando frete na ida e na volta. O ex-governador ainda reiterou a necessidade de simplificação tributária, reformas, confiança, construção civil, enquanto Ciro voltou a tratar todos os endividados como vítimas e oferecer limpar o nome no SPC. Referindo-se aos aliados do PT no debate, Alckmin fechou a noite dizendo que 40 dos 50 tons de Temer apontados por Boulos são vermelhos e que foi o PT que escolheu Temer como vice 2 vezes. Boulos, nas considerações finais, disse que Alckmin vestiu a carapuça dos 50 tons de Temer não à toa, referindo-se ao apoio do PSDB ao governo. Dos debates da Band com os candidatos aos governos estaduais, destacaram-se em São Paulo as críticas do governador Márcio França ao tucano João Dória, que largou a prefeitura da capital para disputar a eleição, mesmo tendo prometido 43 vezes que cumpriria seu mandato até o fim. Já o MDBista Paulo Scaff se defendeu dos ataques de França por integrar o MDB do presidente impopular e da cúpula partidária do Rio que acabou presa, como Sérgio Cabral, Jorge Pisciani e Eduardo Cunha. No Rio, Antony Garotinho tentou se limpar na sujeira do governo Cabral, ligando a Eduardo Paes, ex-MDB, hoje no DEM. No momento mais tenso da noite, Paes afirmou: "Garotinho todo mundo conhece, né? Até a mulher dele ele levou pra cadeia em uma das 3 ou 4 vezes que esteve lá." Garotinho rebateu: "A sua deselegância com mulheres é normal, né? Acostumado a conviver com homens que batem em mulher?" Garotinho se referia ao deputado Pedro Paulo, candidato derrotado de Paes à prefeitura da capital. Já quando a petista Márcia Tiburi afirmou que não havia negros na disputa, o senador Romário, de resto todo enrolado, rebateu dizendo: "Eu sou negro." Pois é, os debates continuam rendendo tretas, memes e muita pipoca. E se o debate eleitoral do seu estado deu saudade do debate presidencial, é que a coisa está braba mesmo. Esse é o Resumão Antagonista com o melhor da semana para vocês, leitores. Um grande abraço e até a próxima.